Um bilionário observava em silêncio enquanto a filha da sua empregada era obrigada a devolver o bolo de aniversário do irmão no balcão. Mas quando ele deu um passo à frente, o que fez a seguir, deixou todos os que assistiam completamente surpreendidos. 12,50 €. Esse era o preço exato do mundo inteiro de um menino pequeno. De pé na caixa movimentada do supermercado, Emília contava as notas amarrotadas e percebeu que os números não batiam. Faltava dinheiro. Sob o olhar impaciente da funcionária da caixa e da fila atrás dela, teve de fazer uma escolha cruel. Desculpe. Achei que tinha o suficiente, disse ela com uma dignidade silenciosa, devolvendo o bolo azul com o foguetão de açúcar que o irmão sonhava há meses. Forçou um sorriso para esconder a derrota esmagadora. Achava que a sua vergonha passaria despercebida no meio da multidão, mas estava enganada. O bilionário Roberto Silva observava tudo das sombras e estava prestes a tomar uma decisão que mudaria as suas vidas para sempre. O preço do bolo era 12 €, mas o custo de o deixar para trás era devastador. Aos 12 anos, Emília ficou imóvel diante da caixa, a sua pequena mão, agarrando uma pilha de notas amarrotadas que não chegavam. Olhou para o rosto esperançoso do irmãozinho Tiago e sentiu o peso do mundo inteiro sobre os ombros. O supermercado estava cheio naquela tarde de terça-feira. As pessoas moviam-se depressa, carrinhos cheios, mentes ocupadas com o jantar e o trabalho. Mas para Emília, o tempo parecia ter parado completamente. Fixou o ecrã digital da registradora. Os números vermelhos não mudaram. 12,50 €. Olhou para a palma da mão. Tinha contado o dinheiro 3 vezes antes de sair de casa. Uma nota de 5 €, 3 notas de 1 € e um punhado de moedas que tinha juntado apanhando latas para reciclagem. Na cabeça dela dava certo. Na cabeça dela era suficiente. Mas agora, olhando para a funcionária, Emília percebeu que tinha calculado mal. Faltava dinheiro. Então? Perguntou a funcionária. No crachá, lia-se Brenda. Era uma mulher nos seus 50 anos com o ar de quem passara demasiado tempo em pé. Batucava as unhas no balcão. Tens o resto, querida. Há uma fila atrás de ti. O rosto de Emília ficou quente. Sentia os olhos dos outros clientes queimarem-lhe as costas. Olhou para o irmão Tiago. Ele fazia 7 anos naquele dia. Segurava na borda do balcão, olhos fixos na embalagem de plástico. Lá dentro estava um bolo de baunilha com cobertura azul e um pequeno foguetão de açúcar no centro. Tiago falava sobre aquele bolo há 2 meses. Não pedia brinquedos, não pedia festa. Só queria o bolo que parecia o espaço. Acho que tenho mais uma moeda, murmurou Emília. A voz era firme, embora o estômago estivesse apertado. Procurou nos bolsos do casaco de ganga gasto. Os dedos encontraram apenas cotão e um botão solto, nada de dinheiro. Verificou o outro bolso. Vazio. Desculpe, disse ela olhando para Brenda. Achei que tinha o suficiente. Podemos tirar as velas. Brenda soltou um suspiro pesado tão alto que fez Emília encolher-se por dentro. As velas são só 2 €. O bolo é 10,50 €. Tu tens 9 € aqui. A matemática é simples. Cruel, mas simples. Oh! Sussurrou Emília. Tiago puxou-lhe a manga. Mana, o que houve? Podemos comer o foguetão agora. Emília virou-se para ele. Forçou outro sorriso, o mesmo sorriso corajoso que o avô fazia nas fotografias antigas sobre a lareira. Tiago, sabes que mais? Acho que vi um bolo ainda melhor em casa. Um bolo surpresa. Tiago franziu a testa confuso. Mas eu gosto deste. Tu prometeste? Eu sei, disse Emília, ajoelhando para ficar à altura dele. Ignorou o mexer impaciente das pessoas na fila. Mas planos mudam, soldado. Lembras-te do que o avô dizia. Um bom soldado adapta-se. Tiago endireitou as costas ao ouvir mencionar o avô. Ok, eu adapto-me.
Emília levantou-se e olhou para a funcionária. Empurrou o dinheiro de volta para o bolso com dignidade. Não vamos levar o bolo hoje. Peço desculpa pelo incômodo. Tá bem, resmungou Brenda. Empurrou o bolo para o lado junto ao saco dos produtos devolvidos. Próximo. Emília pegou na mão de Tiago. Passou pela fila sem olhar para ninguém. Mantinha a cabeça erguida, os olhos fixos em frente. Não queria que ninguém visse as lágrimas a formar-se. Não queria pena. Era uma Martins e os Martins não imploravam. Perto da prateleira das revistas, um homem com um casaco cinzento escuro observava tudo. Roberto Silva, de 70 anos, era dono de torres empresariais, frotas marítimas e mais terras do que conseguiria visitar numa vida. No mundo dos negócios, era conhecido como um tubarão, um homem de vontade de ferro. Mas naquele dia, era apenas um velho a comprar um jornal e uma garrafa de água. Ficou imóvel, os olhos azuis e afiados, seguindo a menina e o rapaz. Ele conhecia aquela menina. Ele não sabia o nome dela. Não exatamente, mas conhecia o rosto. Ela era a filha de Susana, uma das empregadas que limpavam a sua suíte na Torre Silva, às quintas-feiras. Susana era uma mulher quieta, trabalhadora, sempre de cabeça baixa. Às vezes, no verão ou nas férias escolares, tinha de levar a filha consigo. A menina sentava-se na sala de descanso do pessoal lendo livros grossos com capas rasgadas, silenciosa como um rato. Mas não era só o reconhecimento que fez Roberto parar. Era outra coisa. Quando a menina se virou para sair, o casaco abriu-se ligeiramente. Preso à t-shirt desbotada, havia um metal prateado. Era antigo, manchado pelo tempo, mas inconfundível para um homem como Roberto. Era uma ordem militar da Torre e Espada. A respiração de Roberto prendeu-se na garganta. Era uma medalha de bravura em ação, uma medalha de heróis. Olhou novamente para o rosto da menina. Ela tinha o mesmo maxilar determinado, a mesma dureza nos olhos que ele vira em homens no campo de batalha 50 anos antes. Ele observou-a atravessar as portas automáticas, a mão segurando firmemente a do irmão. Não olhou para trás, não olhou para o bolo. Não chorou. Apenas continuou a marchar em frente. Com licença, senhor. Vai levar essa água. Roberto piscou, voltando à realidade. A funcionária Brenda olhava para ele agora. Sim, disse Roberto. A voz era profunda, impondo respeito sem precisar ser alta. Aproximou-se do balcão, pousou a água e o jornal. Depois apontou para o lado. E vou levar aquele bolo. O que a menina deixou? Brenda arregalou os olhos. O bolo do foguetão. Quer esse sim. E as velas? Acrescentou Roberto. Então fica por 12,50 € mais a água, e o jornal, disse Brenda subitamente muito mais simpática. Ela sentia o cheiro do dinheiro nele. Estava no tecido do casaco, na postura dele. Roberto tirou uma nota nova de 20 € da carteira de couro. Fique com o troco. Pegou no recipiente de plástico. Olhou para a cobertura azul e o pequeno foguetão de açúcar. Era algo simples, barato. Mas para aquele menino era o mundo inteiro. E para aquela menina deixá-lo para trás tinha sido uma derrota que ela não merecia. Roberto saiu do supermercado. O ar de inverno era cortante e frio. O céu tinha um tom roxo ferido pelo entardecer. O sol descia cedo sobre a linha do horizonte de Lisboa. Ele varreu o parque de estacionamento com o olhar. Viu-os. Emília e Tiago caminhavam pela calçada junto ao limite do parque. Iam em direção à paragem de autocarro, mas passaram por ela. Estavam a ir a pé para casa. Estava frio demais para caminhar, mas poupar o bilhete provavelmente fazia parte do orçamento deles. Roberto caminhou até ao carro, um sedã preto que parecia modesto, mas cujo motor valia mais do que o supermercado inteiro. Colocou o bolo com cuidado no banco do passageiro. Entrou e ligou o motor. Não acendeu os faróis ainda. Deixou o carro ao ralente, observando as duas pequenas figuras avançarem contra o vento. Precisava de saber mais. Precisava de entender por que é que a neta de um herói de guerra
Alguém que usava a mais alta condecoração militar no peito estava a contar moedas para comprar um bolo de supermercado. E porque a sua própria funcionária, Susana, estava a lutar tanto para sobreviver, Roberto engatou a marcha. Saiu lentamente do parque mantendo distância. Ia segui-los. Falta muito? Perguntou Tiago. Os dentes batiam de frio. O vento atravessava o casaco fino. Não muito, mentiu Emília. Só mais uns quarteirões. Pensa em coisas quentes, Tiago. Pensa num vulcão. Lava é quente, disse Tiago encolhendo o queixo dentro do cachecol. Exatamente. Estamos a caminhar sobre rochas de lava. Temos de andar depressa para os sapatos não derreterem. Emília apertou a mão dele. Sentia-se terrível. Tinha falhado. Hoje era o único dia em que Tiago devia sentir-se especial. O pai deles tinha ido embora 3 anos antes, simplesmente fez a mala e desapareceu. A mãe trabalhava em 2 empregos, às vezes 3, esfregando pisos e limpando casas de gente rica. E o avô? O avô tinha sido o alicerce deles, mas o cancro levou-o a 6 meses. As contas da clínica privada tinham consumido tudo a casa, as poupanças, o carro. Agora viviam num pequeno apartamento nos fundos de um prédio antigo que cheirava a terra úmida. Emília tocou no metal no peito por baixo do casaco. Era pesado. O avô tinha-lhe dado antes de morrer. És a capitã agora, hein? Tens de cuidar das tropas, tinha sussurrado. Neste momento as tropas estavam com frio. E sem bolo. Mana Tiago olhou para cima. Tu viste mesmo um bolo surpresa em casa ou disseste isso porque não tínhamos dinheiro? O coração de Emília parou. Tiago era esperto. Esperto demais para 7 anos. Ela olhou para ele. Não podia mentir. Não sobre aquilo. Não tínhamos dinheiro suficiente, Tiago disse suavemente. Desculpa. Eu tentei poupar, mas o preço subiu. Tiago ficou calado por um momento. Chutou uma pedrinha no passeio. Está tudo bem. Eu não preciso de bolo. Tenho 7 anos. 7 já é grande. Crianças grandes não precisam de cobertura. A maturidade dele partiu o coração de Emília mais do que qualquer lágrima teria feito. Ele estava a tentar protegê-la. Vamos ter alguma coisa, prometeu Emília a voz firme. A mãe vai trazer restos do turno do restaurante hoje à noite. Talvez ela traga tarte. Tarte é boa. Tiago concordou com um aceno fraco. Eles viraram a esquina da rua onde moravam. Ali era mais escuro. Os candeeiros piscavam, alguns totalmente apagados. As casas eram estreitas e encaixadas umas nas outras. Um carro preto passou devagar por eles. Emília apertou mais a mão de Tiago. O avô tinha lhe ensinado a estar sempre atenta ao que a rodeava. Cabeça sempre alerta, dizia ele. O carro não parou, mas andava tão devagar que parecia estranho. Era brilhante e limpo completamente fora de lugar naquela rua onde a maioria dos carros tinha ferrugem e para-choques amolgados. Ela observou-o virar a esquina e desaparecer. Vamos, disse ela apressando o passo. Estamos quase lá. Chegaram ao prédio. Era uma construção antiga de 3 andares com tinta a descascar. Eles moravam no apartamento B, nos fundos abaixo do nível da rua. Para chegar lá, tinham de descer um pequeno lance de escadas de cimento. Emília destrancou a porta. O ar lá dentro era mais quente que o de fora, mas não muito. Mantinham o aquecimento baixo para poupar na conta da luz. Casaco off, ordenou Emília suavemente. Tiago tirou os tênis com um pontapé. A mãe já está em casa, ainda não. Ela trabalha até às 7 na casa grande. Depois tem o turno no restaurante até à meia-noite, lembras-te, ah? Pois é. Tiago afundou-se no sofá gasto. A sala era pequena. Um tapete cobria as rachas no chão de linóleo. Na parede emoldurada com destaque estava uma bandeira americana dobrada em triângulo. Ao lado, a fotografia de um homem de uniforme sorriso forte e marcado. Sargento Guilherme Martins. Emília foi até a pequena kitchenette. Abriu o armário uma caixa de bolachas, uma lata de sopa de tomate e meio frasco de manteiga de amendoim. Pronto, murmurou. Jantar de aniversário.
Podia fazer sopa de tomate com bolachas. Não era uma festa, mas era quente. Encheu um tacho com água e o concentrado de sopa. Enquanto mexia, sentiu finalmente as lágrimas a picar-lhe os olhos. Limpou-as depressa, irritada. Chorar não resolvia nada. Chorar não comprava bolo. De repente bateram à porta. Era uma batida firme e sólida. Não era o senhorio que batia como se quisesse partir a madeira. Não era o vizinho que arranhava lentamente a porta. Emília desligou o fogão. Caminhou até a porta e espreitou pelo óculo. Era muito alto para ela, então arrastou uma cadeira e subiu. Olhou. De pé na luz fraca do corredor estava o homem do supermercado. Um homem mais velho de casaco cinzento. Na mão tinha um saco de plástico branco e na outra um recipiente de plástico muito familiar. O coração de Emília pareceu saltar-lhe no peito. Será que ela tinha levado algo sem querer? Seria polícia. Não, ele não parecia polícia. Parecia rico. Quem é? Sussurrou Tiago do sofá. Shhh! Chiou Emília. Eu sei que estão aí, disse a voz do homem profunda e calma através da porta. Não estou aqui para vos fazer mal. Acredito que esqueceram algo na loja. Emília hesitou. O avô dizia sempre: nunca abras a porta a estranhos. Mas a voz daquele homem parecia a do avô. Tinha autoridade. Ela destrancou a fechadura, mas manteve a corrente. Abriu a porta só 2 dedos. Um olho azul apareceu no espaço estreito. Nós não esquecemos nada, disse Emília firme. Só não conseguimos pagar. Eu não roubei. Roberto Silva olhou para a pequena fresta do rosto dela. Viu medo, mas também desafio. Eu sei que não roubaste, disse Roberto. Ele levantou o recipiente para que ela visse a cobertura azul através da abertura. Mas um soldado nunca deixa um companheiro para trás. E acredito que este foguetão pertence ao teu esquadrão. Emília olhou fixamente para o bolo. Depois para o rosto do homem. Não era um sorriso falso. Ele parecia sério. Quem é o senhor? Perguntou ela. Chamo-me Roberto, respondeu ele. Conheço a tua mãe, Susana, e conheci o homem a quem pertence esse metal que estás a usar. Emília ficou imóvel. Soltou a corrente. Abriu a porta devagar. Roberto estava de pé à luz do corredor projetando uma sombra longa. Ele deu um passo não de maneira agressiva, mas com propósito. Posso entrar? Perguntou. Tenho uma entrega para o senhor Tiago. Tiago saltou do sofá, os olhos presos no recipiente de plástico. O foguetão. Emília afastou-se ainda segurando a maçaneta. Não sabia por quê, mas confiava nele. Talvez fosse a maneira como ele se mantinha firme. Talvez fosse porque reconhecera a medalha do avô. Entre, disse ela. Roberto entrou no pequeno apartamento nos fundos. Viu tudo de imediato, a tinta descascada, os móveis limpos, mas gastos. O cheiro da sopa de tomate no fogão e na parede, a bandeira dobrada. Aproximou-se da mesa pequena e pousou o bolo. Feliz aniversário, campeão, disse Roberto a Tiago. Tiago olhou para Emília à procura de autorização. Ela assentiu. Tiago correu até a mesa. Uau, é o verdadeiro. Olha, hein? É mesmo o verdadeiro. Roberto virou-se para Emília. O quarto era pequeno, e a presença dele parecia ocupá-lo por inteiro. És filha da Susana, afirmou Roberto. Sim, eu sou a Emília. E aquele ali? Roberto apontou para a fotografia na parede. É o Guilherme Martins. O meu avô, disse Emília, levantando ligeiramente o queixo. Eu servi na 101st Airborne, disse Roberto em voz baixa. O teu avô era uma lenda na unidade. Chamavam-no de Guilherme de Ferro. Os olhos de Emília arregalaram-se. Conheceu-o, conhecia de nome. Todos conheciam. Roberto olhou de novo para o pequeno apartamento pobre. O maxilar dele ficou rígido. Um homem como Guilherme Martins deveria ter deixado um legado de segurança para a família. O facto de os netos dele estarem a viver num fundo úmido, a contar moedas para comprar um bolo, despertava em Roberto uma raiva profunda, não contra eles,
mas contra o sistema, contra o mundo. E talvez contra si mesmo por não ter percebido mais cedo. A tua mãe sabe que estou aqui? Perguntou Emília. Não respondeu Roberto. Vi-vos na loja. Segui-vos para garantir que chegavam bem a casa. Mas agora que estou aqui, precisamos de conversar. Sobre o quê? Perguntou Emília, voltando a ficar defensiva. Sobre por que é que a filha de um herói está a devolver um bolo de aniversário, disse Roberto. E sobre como vamos resolver isso. A mesa da cozinha era pequena redonda com o tampo de laminado já a descascar nos cantos. Roberto sentou-se numa cadeira de metal dobrável. Estava fria nas costas mesmo através do casaco. Mas ele não se mexeu. Observava Tiago devorar a fatia de bolo azul com a concentração que só uma criança de 7 anos conseguia ter. Este é o melhor foguetão de sempre, murmurou Tiago, a boca toda azul. Mastiga, Tiago. Não engulas inteiro, disse Emília. Ela ficou junto ao fogão mexendo a sopa. O cheiro de tomate e lata metálica enchia o pequeno espaço. Era um cheiro da infância de Roberto, um cheiro de tempos difíceis muito antes dos arranha-céus e dos jatos privados. Roberto virou o olhar para Emília. Ela era demasiado nova para ter aquela linha de preocupação entre as sobrancelhas. Movia-se pela cozinha com uma eficiência que falava de necessidade, não de escolha. Tu comandas bem este navio. Emília, observou Roberto. Emília despejou a sopa avermelhada e rala em 3 tigelas lascadas. Colocou no centro da mesa uma pilha de bolachas tipo crackers. Alguém tem de o fazer. A mãe chega muito cansada. Eu tento ter o jantar pronto. A tua mãe trabalha muito, disse Roberto. Não era uma pergunta, mas uma constatação. Ela trabalha o tempo todo, acrescentou Tiago, lambendo a cobertura do polegar. Ela esfrega os pisos grandes da torre. Diz que são tão brilhantes que consegues ver o teu nariz neles. Roberto estremeceu ligeiramente. A Torre Silva era dele. Caminhava por aqueles pisos todos os dias. Nunca pensara nas mãos que os tornavam brilhantes. Nunca pensara nos joelhos que se apoiavam no mármore para os polir. Ela faz um bom trabalho, disse Roberto, a voz mais pesada. Os pisos são realmente muito brilhantes. Emília colocou uma tigela de sopa à frente dele. Não é muito, mas está quente. Roberto olhou para a sopa. Não tinha fome e sabia que cada colher que ele comesse seria uma colher a menos para eles. Mas recusar seria um insulto à hospitalidade dela. Naquela casa, oferecer comida era um sacrifício. Rejeitá-la era um pecado. Obrigado, disse Roberto. Pegou na colher. Parece delicioso. Deu um pequeno gole. Era aguada e precisava de sal, mas ele comeu com o mesmo respeito que teria diante de um prato num restaurante 5 estrelas em Paris. Então, disse Roberto, limpando a boca com um guardanapo de papel. O teu avô, o Guilherme de Ferro, ele contava-te histórias da guerra. Emília sentou-se ao lado de Tiago. Não começou a comer logo. Olhava para Tiago para garantir que ele tinha bolachas suficientes. Às vezes, disse ela, quase sempre falava dos homens. Dizia que as medalhas não importavam. Que a única coisa que importava era o homem ao teu lado. Roberto acenou lentamente. Ele tinha razão. O Guilherme era o melhor de nós. Eu lembro-me de uma vez perto das Ardenas. Estávamos encurralados. Frio. Mais frio do que esta sala. Ficamos 2 dias sem comida. Tiago parou de mastigar. Os olhos arregalaram-se. Vocês comeram insetos? Roberto soltou um riso seco e enferrujado. Nada de insetos, mas comíamos neve para enganar a fome. O teu avô encontrou uma lata de pêssegos numa casa abandonada. Só uma lata. E éramos 12. O que é que ele fez? Perguntou Emília. Estava inclinada para a frente, a sopa esquecida. Ele abriu, disse Roberto, os olhos distantes, e passou a lata à volta. Cada um comeu uma fatia. Ele garantiu que o soldado mais novo comesse primeiro. Ele ficou com o xarope do fundo. Roberto inclinou ligeiramente a cabeça, olhando para Emília.
Esse era o Guilherme. Alimentava sempre as tropas primeiro. Depois, com significado, acrescentou: "E vejo que a maçã não caiu longe da árvore." Emília olhou para a tigela. Um leve rubor coloriu-lhe as faces pálidas. "Eu só queria que o Tiago tivesse um aniversário", murmurou. "E conseguiste", disse Roberto. Ele meteu a mão no bolso interior e tirou um bloco e uma caneta dourada. "Emília, quero fazer-te uma pergunta e preciso de uma resposta honesta de soldado. Nada de proteger o comando." "Entendido?" Emília endireitou as costas. "Sim, senhor." "Quanto é a renda deste lugar?" Emília hesitou. Olhou para a porta como se esperasse que a mãe surgisse para a impedir, mas a porta permaneceu fechada. 600 euros, sussurrou. Roberto anotou. "E as utilidades?" "O aquecimento." "O aquecimento é elétrico. É caro. No inverno, talvez 200. Mas deixamos desligado a maior parte do tempo." "E comida?" "A mãe dá-me 50 euros por semana para compras. Eu uso cupons." Roberto fez as contas mentalmente. Era uma aritmética brutal. O salário de Susana na empresa de limpeza, uma empresa contratada pela sua própria torre, embora não fosse ele quem a geria, devia ser o salário mínimo. Depois dos impostos, provavelmente levava para casa apenas o suficiente para pagar a renda. O resto era malabarismo. Um malabarismo perigoso e exaustivo, onde deixar cair uma bola significava desastre. "Há dívidas?" perguntou Roberto suavemente. Emília acenou. "A clínica?" "O avô esteve doente muito tempo. As ambulâncias, os medicamentos. A mãe diz que estamos a pagar, mas as cartas continuam a chegar. Vêm impressas a vermelho. Vermelho. A cor do sangue no mundo financeiro." "Entendo", disse Roberto. "Fecha o bloco." Não precisava escrever mais. Já tinha visto o suficiente. De repente, as luzes do apartamento piscaram. Zumbiram com raiva, escureceram num laranja baço e depois voltaram a brilhar de repente. "A fiação é má", explicou Emília com naturalidade. "O senhorio diz que vai arranjar no próximo mês. Disse isso no mês passado também." A mão de Roberto apertou-se em torno da caneta. Ele era dono de prédios por toda a cidade. Se uma lâmpada piscasse num dos seus hotéis, uma equipa de manutenção aparecia em 5 minutos. Ali, uma viúva e 2 crianças viviam numa armadilha incendiária, e o senhorio só fazia promessas vazias. O som de uma porta de metal a arrastar ecoou pelo corredor. Depois o claque, claque, claque rítmico de pés cansados nas escadas de cimento. "A mãe chegou?" gritou Tiago. Saltou da cadeira ainda com a boca manchada de cobertura azul. Emília levantou-se depressa. Olhou para Roberto com súbita aflição. "Por favor", disse ela num sussurro urgente. "Não lhe diga que contei sobre o dinheiro. Ela tem muito orgulho. Não quer que ninguém saiba. O teu segredo está seguro comigo", prometeu Roberto. A maçaneta girou. A porta abriu-se. Susana Martins entrou. Era uma mulher perto dos 40, mas o cansaço envelhecera. O cabelo loiro estava preso num carrapito desfeito, mechas soltas, moldando um rosto pálido e abatido. Usava um casaco grosso e sem forma por cima do uniforme de limpeza. Na mão trazia um saco de plástico do restaurante onde fazia o segundo turno. "Olá, macacos", disse ela tentando um tom alegre que não chegava aos olhos. "Trouxe tarte." Ergueu o saco e congelou. Ela viu primeiro as botas de couro caro impecavelmente engraxadas. Depois as calças cinzentas. Depois o casaco de lã escura. Os olhos subiram até encontrarem o rosto de Roberto. O saco caiu das mãos dela, pousando no chão com um baque suave. "Se senhor Silva", arfou Susana. A mão subiu automaticamente à boca. Toda a cor desapareceu-lhe do rosto. "Meu Deus! Aconteceu alguma coisa, eu esqueci-me de fechar a suíte executiva. Eu juro que verifiquei as portas. Eu juro." Ela tremia. Era uma reação de puro medo. Medo de perder o emprego. Medo do homem que tinha o poder sobre o sustento dos filhos dela. Roberto levantou-se. Sentiu uma pontada de culpa no peito.
Não queria ser um monstro na história daquela mulher. Susana, disse ele a voz baixa e gentil. Não estás em apuros. A suíte está perfeita. Está tudo bem. Susana pareceu confusa. Olhou de Roberto para Emília, depois para Tiago e para o bolo azul na mesa. Mas, o que está o senhor a fazer na minha casa? Perguntou ela. Deu até um passo atrás como se ela fosse a intrusa. Como é que nos encontrou? Eu trouxe o bolo, anunciou Tiago orgulhosamente. Quer dizer, ele trouxe, mas é para mim. Susana olhou para o bolo, a embalagem de pastelaria, cara o foguetão azul. Olhou novamente para Roberto, os olhos agora a estreitarem-se. O medo começava a transformar-se em defensiva. Comprou-me um bolo para o meu filho? Perguntou ela muito devagar. Encontrei as tuas crianças no supermercado, disse Roberto, escolhendo as palavras com cuidado. Houve uma complicação na caixa. Eu apenas ajudei... Uma vizinha. Uma vizinha. Repetiu Susana com uma ironia amarga. O senhor vive na penthouse, senhor Silva. Nós vivemos no fundo do prédio. Não somos vizinhos. Mãe, ele conhecia o avô. Interrompeu Emília, colocando-se entre os dois. Ele serviu com ele na 101st. Susana parou. Olhou para Roberto com outros olhos. Ela viu a forma como ele se mantinha de pé, a postura militar que a idade ainda não tinha apagado. Olhou para a fotografia do pai na parede e depois voltou o olhar para o bilionário. Conheceu o meu pai? Perguntou em voz baixa. Conheci, disse Roberto. Era um bom homem. Um homem corajoso. Susana soltou um longo suspiro trêmulo. Encostou-se ao batente da porta, a energia esvaindo-se de repente. Ele era teimoso. Nunca aceitava a ajuda de ninguém. Ela olhou novamente para o bolo. Senhor Silva, agradeço o gesto. De verdade. Mas eu posso sustentar a minha família. Não preciso de caridade do meu patrão. Segunda-feira pago-lhe o bolo. Pode descontar do meu salário. Susana? Começou Roberto. Por favor, interrompeu ela, a voz subindo. Eu trabalho em 2 empregos. Eu cuido dos meus filhos. Nós estamos bem. Não precisamos que o senhor venha aqui. Aqui inspecionar-nos. Não estou a inspecionar-te, disse Roberto com firmeza. Estou a visitar. E estou a ver coisas que me preocupam. Não como patrão, como ser humano. Ele gesticulou para o quarto, a tinta a descascar os cantos escuros. Estás a trabalhar 16 horas por dia, Susana. Eu vi os teus horários. E voltas para isto. Por que não foste ao RH? Por que não disseste que estavas a afogar-te? RH. Susana soltou uma gargalhada seca sem humor. Senhor Silva, da última vez que pedi para trocar um turno para levar o Tiago ao médico, o meu supervisor disse-me que havia 10 pessoas à espera do meu lugar. Se eu reclamo, estou fora. Se digo que estou a lutar, virei um problema. Roberto ficou em silêncio. A verdade das palavras dela atingiu-o como um murro no estômago. Ele sentava-se na sala de reuniões vendo folhas de cálculo com lucros e eficiência. Não via a cultura de medo que os seus gestores tinham criado. Não via a ameaça constante pairando sobre pessoas como Susana. Aquele supervisor, disse Roberto, a voz ficando fria como gelo. Vai ser tratado. Os olhos de Susana voltaram a abrir-se em pânico. Não, por favor, não diga nada. Se fizer barulho, eles vão fazer a minha vida um inferno quando o senhor for embora. Por favor, senhor Silva, vá apenas embora. Obrigada pelo bolo. Obrigada por ser gentil com o Tiago. Mas, por favor, deixe-nos em paz. Ela baixou-se e apanhou o saco com a tarte. Caminhou até o balcão e pousou-o de costas para ele. Os ombros tremiam. Ela estava a chorar silenciosamente, tentando esconder das crianças. Emília olhou para Roberto. O olhar dela suplicava. Faça alguma coisa. Roberto olhou para as costas da mulher. Olhou para as condições do apartamento. Percebeu que escrever um cheque não resolveria nada. Isto não era só sobre dinheiro. Era sobre dignidade. Sobre um sistema quebrado que castigava quem trabalhava duro. Ele não podia simplesmente ir embora.
Se saísse por aquela porta, nada mudaria. Segunda-feira chegaria e Susana estaria outra vez de joelhos a esfregar os pisos da sua torre apavorada de perder o salário miserável. Eu não posso ir embora, disse Roberto. Susana virou-se. Desculpe, eu não posso deixar-te aqui, esclareceu Roberto. Não esta noite. A fiação deste prédio é um risco de incêndio. Vi as luzes a piscar. Cheirei o ozono. Isto não é seguro. É tudo o que temos, disse Susana defensiva. Não é tudo o que tens disponível, corrigiu Roberto. Faz uma mala. O que? Faz uma mala para ti e para as crianças. Apenas o essencial para esta noite. Para onde vamos? Perguntou Tiago, já cheio de entusiasmo. Eu não vou a lado nenhum consigo, disse Susana, cruzando os braços. Não sei o que pensa disto, mas eu não sou nenhum caso de caridade para o senhor carregar. Não é caridade, retrucou Roberto. Era da primeira vez que a voz dele soava impaciente. Não com ela, mas com a situação. É uma decisão de comando. Eu estou a condenar este apartamento como inseguro. Eu sou dono da seguradora que cobre este quarteirão. Declaro-o um risco. Era mentira. Ele provavelmente nem era dono daquela seguradora específica, mas disse-o com tanta autoridade que Susana hesitou. Tenho uma suíte de hóspedes na Torre Silva. Continuou Roberto, suavizando o tom. Está vazia. Tem aquecimento, tem fiação segura e tem espaço para uma família. Só por esta noite, Susana, até eu trazer amanhã um inspetor de segurança para ver estes fios. Por favor, faz por eles. Susana olhou para Tiago. O menino tremia um pouco apesar do casaco. Depois olhou para Emília. Emília acenou subtilmente. Os ombros de Susana desabaram. Toda a luta saiu dela. Estava demasiado cansada para discutir com um bilionário. Só por esta noite, sussurrou. E eu pago o táxi. Roberto deu um pequeno sorriso triste. Podemos discutir a logística mais tarde. Vai buscar as vossas coisas. Quando Susana desapareceu no quarto para fazer as malas, Roberto voltou-se para a fotografia de Guilherme Martins na parede. O sargento parecia olhar de volta para ele, julgando-o. Eu vou arranjar isto, Guilherme, pensou Roberto. Prometo que vou acertar as contas. Mas Roberto ainda não sabia que os fios elétricos não eram a única coisa quebrada na vida de Susana. E não sabia que, ao tirá-los daquele fundo de cave, estava prestes a desencadear uma tempestade de boatos e problemas que ameaçaria tudo o que ele construíra ao longo da vida. A viagem até a Torre Silva foi silenciosa. As luzes da cidade desfocavam-se pelas janelas do sedã de luxo, criando riscos dourados e vermelhos contra o vidro escuro. Dentro do carro, o ar era um santuário de calor tranquilo. Os bancos de couro aquecido pareciam abraçar as crianças enregeladas. Susana ia no banco da frente. Sentava-se rígida, as mãos a apertarem a mala sobre o colo. Não se recostava. Olhava em frente, o maxilar tenso. Sentia-se como uma mulher a entrar em território inimigo. Aquele era o carro do seu patrão. Era uma linha que não deveria ser cruzada. No banco de trás, Tiago já dormia. O calor e o estômago cheio tinham-no vencido. Emília permanecia acordada, os olhos a alternarem entre a nuca da mãe e o homem que conduzia. Roberto guiava com uma confiança tranquila. Não tinha motorista naquela noite. Gostava de conduzir quando precisava pensar. E naquela noite, a mente dele era um vendaval. Chegamos, anunciou Roberto suavemente ao parar junto ao passeio. Ele não entrou pela garagem subterrânea usada pelos funcionários. Ele estacionou diretamente na entrada principal sob o tapete vermelho. O porteiro, um homem chamado Henrique, que trabalhava ali há 20 anos, apressou-se a abrir a porta. Boa noite, Sr. Silva. Não esperava o seu regresso, por isso Henrique interrompeu-se. Vira a mulher de uniforme de limpeza no banco da frente. Vira o menino a dormir e a rapariga com o casaco de ganga gasto no banco de trás. Henrique disse Roberto saindo e apertando o casaco. Por favor, estacione o carro. Estes são os meus convidados.
Convidado, Sr. Henrique. Piscou os olhos, recuperando a compostura. Claro, imediatamente. Susana saiu do carro. Parecia minúscula diante da fachada envidraçada imponente do prédio que ela própria limpava todos os dias. Normalmente entrava pela porta de serviço ao lado dos contentores do lixo. Hoje estava a pisar o tapete vermelho. Eu posso levá-lo ao colo, disse Susana, estendendo os braços para o Tiago adormecido. Eu levo, respondeu Roberto. Ele inclinou-se, pegou no rapaz de 7 anos com uma força surpreendente para um homem de 70. Tiago mexeu-se, mas não acordou, apenas apoiou a cabeça no casaco de cachemira de Roberto. Vamos, disse Roberto. Caminharam pelo átrio. Um salão cavernoso de mármore e dourados. Susana costumava ver aquele piso às 2 da manhã enquanto o polia. Agora, com os candelabros iluminados, sentiu-se tonta. Entraram no elevador privado. Os números subiam. 10, 20, 40, 60. Os meus ouvidos estalaram, sussurrou Emília. Engole em seco, aconselhou Roberto com gentileza. Ajuda! As portas abriram-se diretamente para a penthouse. Se o átrio era grandioso, aquilo era um mundo à parte. Um mundo de espaços amplos, janelas do chão ao teto, revelando a cidade inteira como um mapa iluminado. Os móveis eram modernos, elegantes, escassos. Bonitos, mas frios. Parecia um museu, não uma casa. Roberto levou Tiago até um sofá macio e deitou-o com cuidado. Cobriu-o com uma manta grossa de lã. A ala de hóspedes é por aquele corredor, disse ele apontando para esta esquerda. Há 3 quartos, cada um com casa de banho. Vão encontrar toalhas e roupões limpos. Susana ficou parada no centro da sala. Abraçou os braços ao corpo. Olhou para o chão polido. Ela sabia exatamente qual cera era usada ali. Sabia quão difícil era remover arranhões daquele tipo específico de madeira. Senhor Silva? Disse Susana, a voz a tremer ligeiramente. Isto é demasiado. Nós não podemos ficar aqui. Eu vou chamar um táxi. Eu não posso estar aqui. Por quê? Perguntou Roberto. Ele caminhou até um pequeno bar, serviu um copo de água e trouxe-lhe. Porque eu limpo este lugar? Explodiu Susana. A exaustão quebrava-lhe a compostura. Eu limpo as suas casas de banho, Sr. Silva. Eu despejo o seu lixo. Eu não posso dormir no seu quarto de hóspedes. Não está certo. Baralha tudo. Roberto colocou o copo nas mãos dela. Olhou-a nos olhos. Susana. Olha para mim. Ela levantou o rosto. Os olhos estavam vermelhos, desesperados. Tu não estás a limpar hoje, disse Roberto firmemente. Hoje és uma mãe que precisa de um teto seguro para os filhos. E eu sou um homem que tem teto a mais e família a menos. Estás a fazer-me um favor ao ocupares estes quartos. É demasiado silêncio aqui. Ele voltou-se para Emília, que olhava pela janela o mar de luzes da cidade. Emília, o que vês? Perguntou Roberto. Tudo, sussurrou ela. Parece estrelas. Mas no chão. Parece? Concordou Roberto. A perspectiva muda conforme o lugar onde te encontras. Às vezes precisamos subir alto para entender onde os caminhos nos levam. Eu e o teu avô passamos muito tempo em trincheiras lamacentas a olhar para o céu. Prometemos um ao outro que se voltássemos para casa nunca mais viveríamos na lama. Ele voltou-se para Susana. O Guilherme Martins lutou por uma vida melhor. Não desonres a luta dele recusando um porto seguro quando a tempestade chega. Susana baixou a cabeça. A menção ao pai desarmava-a sempre. Deu um gole na água. A mão tremia. Está bem, sussurrou. Só por esta noite. Por causa da fiação. Ótimo, disse Roberto. Agora imagino que estejam com fome. Comida de verdade, não só sopa. Estamos bem? Começou Susana automaticamente. Eu não estou, disse Roberto. E detesto comer sozinho. Vou fazer sandes, queijo derretido. É a única coisa que sei cozinhar sem incendiar o prédio. Um pequeno sorriso genuíno surgiu nos lábios de Emília. Consegue cozinhar.
Consigo derreter queijo em pão, corrigiu Roberto. Anda, preciso de uma Sous Chef. 30 minutos depois, o ambiente tinha mudado completamente. A cozinha aço inoxidável, granito impecável, cheirava a manteiga e pão torrado. Sentaram-se no balcão da cozinha, não na mesa de jantar formal. Tiago tinha acordado sentindo o cheiro da comida e arrastara-se para dentro da cozinha sonolento, mas faminto. Comeram sandes de queijo grelhado e sopa de tomate, mas esta vinha de uma embalagem gourmet que Roberto encontrou na despensa rica e cremosa. Susana comia devagar. A cada dentada os ombros dela desciam um pouco mais. O calor, a segurança, a comida. Tudo isso começava a desarmar as defesas dela. Então, disse Roberto limpando migalhas do lábio. Quero falar sobre o tinta vermelha, mencionou Emília. Susana congelou. Lançou um olhar rápido à filha. Emília baixou o olhar para o prato. Não olhes para ela, disse Roberto suavemente. Ela é uma boa soldado. Reportou a situação com precisão. Tens dívida médica. Susana suspirou. Pousou a Sandes, o cancro do meu pai. O seguro atingiu o limite. Os tratamentos eram experimentais. Tentamos tudo. Quanto? Perguntou Roberto. 40 mil, disse Susana. O número ficou a pairar no ar como um peso de chumbo. Pago 200 por mês. Os juros comem quase tudo. Vou estar a pagar até os meus 80. E a renda? Estou atrasada, admitiu. 2 meses. O senhorio disse que se eu não pagar até sexta-feira muda as fechaduras. É por isso que estava a fazer turnos extra. É por isso que... A voz falhou. É por isso que eu não pude comprar o bolo. Tinha o dinheiro na mão esta manhã, mas o senhorio ligou. Queria um pagamento de boa-fé. Dei-lhe. Tive de escolher entre um teto e um bolo. As lágrimas voltaram aos olhos dela. Senti-me uma falhada. Uma mãe nunca devia ter de olhar para o filho e dizer que não a um bolo de aniversário. Roberto estendeu a mão por cima do balcão e pousou-a sobre a dela. A mão dele era marcada pela idade mais forte. Escolheste o teto, disse Roberto. Isso não é fracasso, Susana. Isso é sobrevivência. Isso é comando. Protegeste a tua unidade. Estou tão cansada, senhor Silva, sussurrou ela. A admissão saiu como uma barragem a romper. Estou tão cansada. Eu sei, disse Roberto. Eu sei. Tiago terminou a sandes e bocejou alto. Podemos ver televisão. O ecrã é do tamanho de um cinema. Talvez por 10 minutos, disse Roberto. Emília mostra-lhe o comando. Está na mesa de centro. As crianças correram para a sala de estar. O som de desenhos animados encheu o silêncio vasto da penthouse. Susana levantou-se para arrumar os pratos. Eu lavo-os. Deixa, ordenou Roberto. A empregada vem de manhã. Eu é que sou a empregada, respondeu Susana. Era um reflexo. Estendeu a mão para pegar num prato. E então aconteceu. Quando ela estendeu o braço, Susana cambaleou. O rosto empalideceu completamente. O prato escorregou-lhe dos dedos e partiu-se no chão com um estilhaçar seco. Susana Roberto levantou-se rapidamente. Ela piscou confusa. Eu sinto-me tonta. A sala está a rodar. Deu um passo atrás procurando a do balcão, mas falhou. Os joelhos cederam. Mãe, gritou Emília correndo da sala. Roberto moveu-se mais rápido do que se lembrava ser possível nos últimos 20 anos. Agarrou Susana antes que ela caísse. Ela era leve, assustadoramente leve. Percebeu que por baixo do casaco volumoso, ela estava frágil. Estivera a saltar refeições para alimentar os filhos. Ele baixou-a suavemente até ao chão, ajoelhando-se ao lado dela. Susana, consegues ouvir-me? Os olhos dela tremiam. A pele estava fria, pegajosa. O peito, arquejou ela. Dói. E é difícil respirar. Emília, gritou Roberto já no modo sargento. Traz-me o telefone. Agora Emília entrou a correr pálida de terror. Tiago apareceu atrás dela a chorar. Roberto agarrou o telefone.
Não ligou o 112. Ligou para um número privado. Dr. Aeres, disse Roberto a voz firme e cortante. Sou o Roberto Silva. Tenho uma emergência médica na Penthouse. Mulher fim dos 30. Sinais de exaustão extrema, malnutrição possível, estresse cardíaco. Venha imediatamente e traga a unidade portátil. Desligou. Olhou para Emília. Emília, ouve-me, disse Roberto, calmo como aço. Era o sargento outra vez. Leva o Tiago para o quarto de hóspedes. Liga a televisão alto. Fecha a porta. Ela está a morrer, soluçou Emília. Vai acontecer como com o avô. Não disse Roberto feroz. Não enquanto eu estiver aqui. Ela simplesmente colapsou, explicou Roberto. O motor ficou sem combustível. Mas preciso que cuides do teu irmão para eu cuidar da tua mãe. Consegues fazer isso? Emília limpou os olhos. Acenou. Pegou na mão de Tiago. Vamos, Tiago. Vamos ver o filme. Arrastou o menino a chorar pelo corredor e fechou a porta. Roberto voltou-se para Susana. Ela estava consciente, mas por pouco. Afastou o colarinho do uniforme. Segurou-lhe a mão. Aguenta, Susana, sussurrou. A ajuda está a caminho. Já não tens de carregar isto sozinha. Podes descansar. Eu estou aqui. Susana olhou para ele. Nos olhos, havia medo não por ela, mas pelo que viria depois. As crianças, arfou ela. Se eu for para o hospital, a segurança social, vão tirá-las de mim. Não prometeu Roberto. Ninguém lhes toca. Estás na minha casa. Estás sob a minha proteção. Ninguém as leva. Juro-te pela estrela de prata. Os olhos de Susana fecharam-se. A respiração era fraca. Roberto ficou sentado no chão da cozinha da sua penthouse de 1.000 milhões, segurando a mão da sua empregada de limpeza, à espera de ouvir o elevador. Olhou para os pedaços partidos do prato no chão. Percebeu então que estivera enganado desde o início. Não tinha apenas ignorado as pessoas que trabalhavam para ele. Estava a ignorar o mundo que ele próprio tinha ajudado a construir. Um mundo onde uma mulher se mata a trabalhar para conseguir um bolo e um apartamento gelado no fundo de um prédio. O elevador tocou. A tempestade tinha chegado. E Roberto sabia que quando o sol nascesse, nada poderia voltar a ser como antes. Ele tinha terminado de observar. Era hora de ir para a guerra outra vez. A ala privada do Hospital de São Judas estava calma. Cheirava a lavanda e antisséptico, o oposto do cheiro úmido do pequeno apartamento. Susana estava deitada numa cama de lençóis impecavelmente brancos. Um soro corria-lhe no braço, alimentando-a com líquidos e vitaminas. Dormia profundamente, o rosto sereno pela primeira vez em anos. As rugas de preocupação à volta dos olhos pareciam suavizadas. Roberto estava de pé junto à janela, olhando para o parque de estacionamento lá embaixo. Eram 3 da manhã. Ele não tinha dormido. A porta abriu-se devagar. O Dr. Aeres entrou com um bloco na mão. Ela está estável, disse o médico baixando a voz. Era exatamente o que suspeitaste. Exaustão extrema, desidratação e arritmia induzida por estresse. Ela estava a funcionar no limite, Roberto. Mais uma semana assim e o coração dela podia ter simplesmente parado. Roberto acenou lentamente. Sentiu um peso frio no estômago. Ela trabalhava no meu edifício, disse quase falando para si mesmo. Ela estava a desmaiar debaixo dos meus pés, e eu preocupado com cotações da bolsa. Estás a corrigir agora, disse Aeres. Ela precisa de descanso. Descanso verdadeiro, não um fim de semana. Meses para recuperar. Ela vai tê-los, prometeu Roberto. E as crianças estão a dormir na sala de espera privada. Não quis mandá-las para casa. O médico colocou uma mão no ombro de Roberto. Fizeste uma boa ação esta noite. A maioria das pessoas teria chamado uma ambulância e ido embora. Eu não fiz uma boa ação, corrigiu Roberto sombrio. Fiz o que era necessário. É diferente. Na manhã seguinte, o sol nasceu frio e brilhante.
Roberto pediu ao seu assistente para trazer roupa lavada para Susana e para as crianças. E fez 2 telefonemas. Às 9h01, um homem chamado Sr. Henderson chegou à sala de espera do hospital. Era o gerente regional da empresa de limpeza contratada pela Torre Silva. Parecia nervoso, agarrado à pasta como a um escudo. Se Sr. Silva, gaguejou Henderson. Vim assim que chamou. Algum problema com o contrato? Roberto estava sentado numa cadeira de couro ainda com a roupa da noite anterior. Parecia cansado, mas os olhos estavam perigosamente despertos. Sente-se, Henderson. O homem obedeceu. Tem uma funcionária sua naquele quarto. Roberto apontou para a porta de Susana. Susana Martins. Conhece-a eu? Eu acho que já vi o nome na lista. Limpeza de nível 4. Ela colapsou ontem à noite por malnutrição e exaustão, disse Roberto calmamente. Ela fazia turnos duplos porque tinha medo de perder o emprego. Disse-me que o supervisor a ameaçou substituir se ela pedisse tempo para levar o filho ao médico. Henderson empalideceu. Senhor, garanto que isso não faz parte da política da empresa. É a vossa cultura, cortou Roberto. E acontece no meu prédio, o que faz com que seja o meu problema. Roberto inclinou-se para a frente. Aqui está o que vai acontecer. Vai despedir esse supervisor hoje e depois vai reescrever toda a política de RH sobre licenças e salários para o pessoal que trabalha nos meus edifícios. Se não o fizer, cancelo o contrato e garanto que todos os proprietários desta cidade saberão por quê. Isso vai custar-vos uma fortuna. Vai custar-nos muito menos do que perder o meu negócio, disse Roberto. Resolva o problema. Ou saia. Henderson levantou-se atrapalhado e saiu quase a correr a suar. Em seguida, Roberto pegou no telefone. Marcou o número que Emília lhe dera para o senhorio. Estou, respondeu uma voz rude. Daqui fala o advogado do senhor Roberto Silva, mentiu. Roberto com uma suavidade aterradora. Estou a representar a senhora Susana Martins relativamente ao imóvel da Rua dos Sobreiros no 42. A linha ficou em silêncio. Vamos enviar hoje um inspetor de obras ao apartamento, continuou Roberto. Se ele encontrar uma única violação de segurança, como por exemplo, fiação defeituosa, procederemos imediatamente com uma ação judicial por colocação de inquilinos em risco. Exceto se preferir libertar a senhora Martins do contrato já hoje, devolver-lhe a caução e perdoar todas as rendas em atraso. Levem o contrato, rosnou o senhorio. E desligou. Roberto pousou o telefone. As batalhas estavam vencidas. Agora vinha a parte mais difícil, as negociações de paz. Susana acordou perto do meio-dia. A luz do sol entrava pela janela e atravessava o quarto. Piscou os olhos, confusa, até ver Emília e Tiago sentados em cadeiras junto à parede, a ver desenhos animados num tablet sem som. Mãe! Sussurrou Tiago com entusiasmo. Correu para se abraçar com cuidado. Olá, amor! Murmurou Susana. Sentia-se fraca, mas lúcida. Levantou o olhar e viu Roberto encostado ao batente da porta. O médico diz que vais viver, anunciou Roberto entrando. Mas estás de castigo. Susana tentou sentar-se. Senhor Silva, o trabalho. O meu turno. O teu turno está coberto, interrompeu Roberto. Indefinidamente. Estás de baixa médica remunerada. Eu? Não tenho baixa médica paga, disse Susana confusa. Passas a ter. Tive uma conversa com a tua gestão. Roberto puxou uma cadeira e sentou-se ao lado da cama. Susana, precisamos de resolver uma coisa. Ontem disseste que o teu pai era teimoso, que nunca aceitava uma ajuda. E tu és igual. Idealmente? Sim, disse Susana, ainda orgulhosa apesar da bata do hospital. Ótimo, porque eu não estou a oferecer uma esmola, estou a pagar uma dívida. Roberto meteu a mão no bolso e retirou uma fotografia antiga gasta. Preta e branca dobrada a meio. Mostrava um grupo de soldados sentados num tanque a comer de latas.
Ele apontou para o homem no centro a rir com um cigarro atrás da orelha. Esse é o meu pai, sussurrou Susana. O Guilherme? E aquele ali, disse Roberto, apontando para um rapaz magro e assustado ao lado dele, sou eu. Susana aproximou a foto. O rapaz parecia tudo menos um bilionário. Parecia faminto e aterrorizado. Eu era o soldado mais novo do pelotão, disse Roberto com a voz presa de emoção. Contei às crianças ontem a história da lata de pêssegos, de como o Guilherme deu de comer ao mais novo primeiro. Esse mais novo era eu, Susana. Eu fui o que ele alimentou. Os olhos de Roberto encheram-se de lágrimas e ele não as escondeu. O teu pai salvou-me a vida 3 vezes. Uma nas Ardenas, uma em Berlim e outra quando voltamos para casa. Eu não arranjava emprego. Ele deu-me 50 escudos para comprar um fato para uma entrevista. Esse fato deu-me o meu primeiro trabalho no setor marítimo. Roberto respirou fundo. Tudo o que eu tenho, as torres, o dinheiro, os carros, começou com os 50 escudos do teu pai. Procurei-o durante anos para lhe pagar, mas procurei por Guilherme Martins. Sabes quantos há nas listas? Milhares. Nunca soube que tinha falecido. Nunca soube que tinha uma filha. Susana chorava lágrimas silenciosas a escorrer pelas bochechas. Emília ouvia sem pestanejar, segurando a mão de Tiago. Por isso percebes, disse Roberto recostando-se. Isto não é caridade. Isto é o retorno de um investimento. O teu pai investiu em mim quando eu não era ninguém. Agora, o investimento amadureceu. Estou apenas a pagar dividendos. Às suas acionistas. A nós? Perguntou Susana, esboçando um sorriso frágil. A mim e aos miúdos. A vocês, confirmou Roberto. E é um dividendo muito grande. Roberto continuou. Vou criar um fundo para essa educação das crianças. E para ti, tenho uma proposta. Susana arregalou os olhos. Preciso de alguém para dirigir o braço social da minha empresa. Alguém que saiba o que é lutar. Que saiba o que vale €1. E um pão. Não quero um executivo polido. Quero uma guerreira. Quero uma Martins. Quer contratar-me. Quero parceira. O salário é substancial. O horário é humano. E nunca mais vais esfregar um chão a menos que queiras. Susana olhou para as mãos vermelhas ásperas de anos de produtos químicos. Olhou para Emília, que acenava vigorosamente. Para Tiago, que só queria ver a mãe feliz. Eu não sei o que dizer. Sussurrou. Diz, sim, senhor. Sugeriu Roberto com suavidade. Susana soltou uma gargalhada verdadeira plena. Sim, senhor. 6 meses depois, a placa acima do edifício de tijolo renovado dizia Fundação Vontade de Ferro. Era o mesmo prédio onde Susana vivera, no apartamento úmido do Rés do Chão. Agora Roberto era dono de toda a propriedade. Os andares superiores tinham sido convertidos em apartamentos acessíveis para mães solteiras e o Rés do Chão transformado numa cozinha comunitária e centro de apoio. Naquela manhã de domingo, a fila à porta não estava carregada de vergonha, estava leve, cheia de conversa. Lá dentro, o ar cheirava a baunilha fresca e fermento. Susana movia-se pelo espaço com energia saudável e elegante, num blazer simples, mas profissional. Conferia o bloco de notas orientando uma mãe para a sala dos fundos, onde casacos de inverno estavam a ser distribuídos. O seu sorriso era mais luminoso do que alguma vez fora. No balcão de serviço, Emília estava no comando. Agora mantinha-se erguida, o cabelo loiro, preso atrás num rabo de cavalo firme. Chocolate ou baunilha? Emília perguntou a uma menina tímida. Baunilha? Murmurou a pequena. Boa escolha. Tem um foguetão em cima, disse Emília, piscando o olho enquanto entregava a caixa. Atrás do balcão, usando um avental branco sobre o fato cinzento escuro, estava Roberto Silva. Servia salada de batata com a mesma concentração com que antes conduzia reuniões de conselho. Parecia mais feliz ali do que alguma vez parecera na capa de qualquer revista de negócios. Tiago corria entre as mesas enchendo copos de água, vestindo uma t-shirt que dizia Capitão Júnior. A campainha da porta tilintou.
Uma jovem entrou com um bebê ao colo. Parecia exausta a roupa gasta e fina. Hesitou perto da entrada, olhou para a comida e virou-se para ir embora. Roberto pousou a colher e saiu de trás do balcão. Desculpe, menina, chamou ele. A mulher parou envergonhada. Eu não tenho vale. Enganei-me. Não devia estar aqui. Não precisa de vale nenhum, disse Roberto com suavidade, guiando-a para uma mesa quente. A única coisa que precisa é de apetite. É aniversário? Perguntou Roberto. A mulher olhou para o bebê. Não, é só uma terça-feira. Uma terça-feira difícil. São esses os dias que mais precisam de bolo, sorriu Roberto. Sente-se. A minha amiga Susana traz-lhe uma cadeirinha de bebê e eu vou buscar-lhe numa refeição quente. Susana chegou com café. Emília trouxe um queque para o bebê. A mulher limpou uma lágrima que lhe escorria pela face. Por que? Perguntou. Por que é que fazem isto? Roberto olhou para a parede. Pendurada num lugar de honra, estava a medalha estrela de prata, ao lado da velha fotografia do soldado sobre o tanque. Porque ninguém luta sozinho, disse Roberto baixinho. Não mais. Lá fora o sol rompeu pelas nuvens, iluminando o novo letreiro Fundação Vontade de Ferro. O bilionário, a empregada de limpeza e as crianças tinham encontrado algo mais valioso do que todo o dinheiro no banco. Tinham encontrado uma família. E ao salvá-los, Roberto percebeu que eles também o tinham salvo. E é aqui que deixamos Roberto e esta nova família, provando que, por vezes, os menores gestos têm o maior impacto. Espero que esta história de bondade inesperada te tenha permitido sair um pouco da correria do dia a dia e simplesmente respirar. Diz-me o que estavas a fazer enquanto ouvias. Talvez a beber um chá ou a descansar depois de um longo dia. Escreve nos comentários, eu leio todos. E se quiseres reencontrar-me para mais histórias reconfortantes, um gosto e uma subscrição fazem toda a diferença. Estamos sempre a tentar melhorar a nossa maneira de contar histórias, por isso deixa também o teu feedback. Obrigado por estares aqui.